A agricultura mudou-nos, mas ela nunca mais mudou. O ser humano perdeu o seu nomadismo e passou a sedentário quando a agricultura se desenvolveu. Foi graças a ela que nós pudemos viver e construir uma vida no mesmo sítio sem termos que jornadear pelo mundo fora. Mas, como a população mundial prevista ultrapassar os 11 mil milhões em 2100, a maneira como nós retiramos alimento deste planeta vai ter que mudar. O princípio da agricultura tradicional mantém-se mais ou menos igual, desde o seu nascimento até à data. Sementes são plantadas num campo, cuidadas e colhidas. Hoje em dia, a única grande alteração é que, com recurso a potentes químicos, podemos maximizar resultados e contornar limitações naturais, tanto na fauna como na flora. Mas esta pequena e enorme alteração a uma prática milenar tem trazido um excessivo número de problemas. A introdução de químicos na agricultura pode ter permitido alimentar um inconstante crescimento de população, mas a um elevado custo ambiental. Atualmente, a agricultura consome 70% da água doce mundial e, infelizmente, muita dessa água é desperdiçada. Não só, mas devido ao mau elevadíssimo uso de químicos na agricultura intensiva, os corpos de água e ar são poluídos, os solos são degradados, a florestação é agravada e os alimentos são contaminados. Tendo em conta que a agricultura é uma atividade essencial e temos cada vez mais bocas a alimentar, a sua atualização torna-se urgente. Mas como é que a mudamos? Como é que tornamos a agricultura mais sustentável? Bom, no que toca à criação de animais, mais especificamente vacas, a poluição por elas criada é já bem sabida e nós só a pioramos ao forçar ainda mais o seu crescimento. Não só, não é a carne mais saudável a ingerir. Mas existem várias soluções. A mais óbvia é não comer carne vermelha. Simplesmente reduzir o consumo de carne vermelha já é uma gigantesca ajuda, não só para o ambiente como para a nossa saúde. Outra possível futura alternativa é a carne de laboratório. Usando técnicas de proliferação celular, células pluripotentes são estimuladas a crescer in vitro em laboratórios, onde condições são criadas para que apenas células musculares se desenvolvam. Como não é fácil criar carne com a mesma textura de um bife, o que se faz é triturar o resultado do crescimento celular num hambúrguer ou numa almôndega. Tendo em conta a novidade desta técnica, ainda existem muitas questões a responder, principalmente sobre os impactos desta produção em larga escala. Será que, no futuro, esta carne vai ser mais ambientalmente sustentável que a criação animal? Será que vai ser mais saudável? Será que não vai ter efeitos secundários imprevistos? De momento, a investigação está a decorrer no sentido de eliminar todos estes aspectos negativos e parece estar a resultar. Mas se a ficção científica não é muito a tua cena, existe outra alternativa. Insetos. Sim, da mesma maneira que já muitos de nós comem caracóis e já inúmeras culturas pelo mundo fora comem insetos, podemos nós todos também passar a o fazer mais regularmente. Os insetos são mais baratos e rápidos de criar, consomem menos alimento, ocupam menos espaço e poluem muito menos. Mas, se a imagem de comeres um grilo ou uma barata frita te deixa desconfortável, existe sempre a alternativa de não veres o que comes. Já existem à venda hambúrgueres e outros alimentos preparados à base de insetos. E a tendência é que, face à necessidade de termos uma vida mais sustentável e ecológica, estas alternativas à base de insetos aumentem. Existem também as alternativas à base de vegetais, os hambúrgueres sem carne. Explicando, certas empresas já produzem hambúrgueres inteiramente à base de vegetais, mas não como estás a pensar. Estas empresas determinaram todo o valor nutricional de um hambúrguer de carne e de seguida procuraram substitutos vegetais para todos esses nutrientes. Elas depois retiram o que querem de cada vegetal e recombinam tudo num hambúrguer que tem um sabor e aspecto final muito parecido ao animal, um valor nutricional e proteico igualmente alto e, acima de tudo, um impacto ambiental monumentalmente menor. E como nota lateral, por que é que todas estas alternativas à carne animal são à base de hambúrgueres ou almôndegas? Bom, porque são fáceis de imitar, são triturados e têm um aspecto uniforme. Por serem fáceis de copiar, são mais fáceis de vender, pois o consumidor mais facilmente aceita algo que já conhece. Mas e as quintas do futuro como é que vão ser? Bom, aqui existem duas grandes possibilidades. Misturar antigas técnicas com novas para revitalizar a tradicional quinta e todo um novo conceito, quintas verticais. Mas vamos começar pela mudança mais drástica, que é remover o solo da equação. Ao colocar as plantas em prateleiras umas em cima das outras, espalhadas pelo interior de edifícios, o solo é substituído por água ou mesmo apenas vapor e todas as variáveis ambientais são controladas. Umidade, temperatura, luz, nutrientes, etc. Desta maneira, as quintas podem ser colocadas no centro de cidades, perto de focos populacionais, para aumentar a frescura dos alimentos e reduzir os custos e poluição no seu transporte. Pode-se também aumentar a quantidade de alimentos produzidos e, como estas quintas estão em edifícios fechados, em salas limpas, não é necessária a utilização de pesticidas ou herbicidas, visto estas ameaças não existirem.
Reduzem-se assim os piores pontos da agricultura tradicional, consumo excessivo de água e poluição química dessa mesma água. Não só, até as luzes usadas emitem apenas as cores requeridas pelas plantas para reduzir e maximizar o consumo elétrico, em vez de produzirem todo o espectro da luz. Estas quintas podem até ser incorporadas em edifícios de escritórios já existentes e contribuir para a sua climatização. Mas, à semelhança da carne de laboratório, esta tecnologia ainda é relativamente recente e precisa de ser mais investigada no que toca ao seu impacto quando usada em larga escala. Os resultados de uma quinta vertical numa cidade podem ser diferentes noutra cidade. No entanto, já é uma tecnologia enormemente promissora. E as tradicionais quintas? Bom, essas têm que imperativamente mudar e em duas direções distintas, em direção ao passado e em direção ao futuro. Para maximizarmos a eficiência de uma quinta e reduzirmos o seu impacto ambiental, novas e antigas técnicas vão ter que ser implementadas em conjunto. Técnicas ecológicas e sustentáveis têm que ser mais prevalentes, como rotação de culturas, ciclos nutrientes, regeneração de solos, policulturas, introdução de gado nos campos e a reutilização de águas de saneamento humano. A implementação destas medidas resultaria numa redução de lucros e necessitaria de uma maior cooperação entre diferentes agricultores pelo país fora. O desenvolvimento sustentável de quintas requer esta coordenação local. Estas mudanças demorariam a ser sentidas, mas a longo prazo seriam imensamente mais valiosas. Alguma intervenção estatal pode ser necessária para assegurar todas estas alterações, assumindo, claro, vontade governamental. E quanto ao contra-argumento de não se conseguir produzir tanta quantidade de comida na agricultura sustentável, basta nos lembrarmos que 30% da comida que nós colhemos desperdiçamos. Muita porque é feia e ninguém a quer vender. E isso é imensamente horrível e vergonhoso. Mas existem soluções modernas, à exceção dos pesticidas, para atenuar alguns dos problemas na agricultura sustentável, robôs e inteligências artificiais. Usando veículos aéreos não tripulados, agricultores podem monitorizar todas as suas culturas, todos os dias, de diferentes maneiras e a um nível quase específico à singular planta. A monitorização pode ser feita através do espectro visível, de infravermelhos, de ultrassons, entre outros. As culturas podem ser monitorizadas no seu consumo de água, no seu crescimento, no surgimento de possíveis pestes e outras variáveis. Estes dados podem ser compilados numa base de dados nacional, contando com o contributo de vários agricultores pelo país fora. Com inteligências artificiais, ela pode ser usada para mais eficientemente prever alterações às culturas. Estando estes dados processados, as inteligências artificiais propõem a pequenos robôs autónomos atuar sobre as secções ou plantas específicas que têm um problema. Para maiores problemas, tratores autónomos com sistemas precisos de irrigação ou eliminação de pestes podem ser enviados para a quinta, mas para apenas atuar sobre a área ou planta específica afetada, não interferindo no resto da quinta. Este mais preciso funcionamento torna-se muito mais eficiente e menos poluidor. E continuando com a tendência de me repetir, esta combinação de tecnologias robóticas e sustentáveis ainda se encontra pouco estudada em larga escala e mais investigação é necessária para compreendermos os seus verdadeiros impactos. Estas são apenas algumas das muitas alterações que podemos fazer na nossa agricultura para assegurarmos um sustentável futuro. Devemos ser equilibrados e vastos na nossa resposta a esta inevitável mudança. Não devemos colocar todas as nossas esperanças numa singular tecnologia, mas sim diversificar a nossa oferta. Estima-se que Portugal venha a tornar-se autónomo na sua alimentação em 2020, um marco muito importante. Mas devemos lá chegar de uma maneira sustentável, a longo prazo, para que, com as constantes alterações climáticas e as más práticas agrícolas, não voltemos atrás e percamos essa autonomia alimentar. Programas governamentais devem ser criados onde, através de novas estruturas económicas e de gestão, podemos implementar e testar todas estas novas tecnologias a longo prazo e em larga escala para as podermos futuramente expandir para todo o país. No entanto, isto aplica-se aos países mais ricos, já desenvolvidos, menos vulneráveis à insegurança alimentar. Os países ainda em desenvolvimento, mais pobres, muito mais dependentes na agricultura, são também muito mais vulneráveis às alterações climáticas. São também os que mais desesperadamente precisam destas inovações para poderem saltar para sociedades desenvolvidas sem cometerem os mesmos erros que nós e poluírem ainda mais o planeta. As ajudas internacionais que os países mais ricos fornecem aos mais pobres devem ser neste sentido, de partilhar sem qualquer custo toda esta informação e ciência para que eles se tornem mais sustentáveis. Se não o fizermos, os problemas migratórios e ambientais vão aumentar exponencialmente.